Fumaça verde é química. Talvez suprimentos de piscina, amônia, cloro. Sim, se esses O prédio vai explodir. Fala galera do canal, Beira Carlos, eu recebi mais um vídeo para vocês. Eu coloquei esse vídeo aí mostrando a fumaça verde, mas ela não existe, pelo menos eu não conheço, né? Se você conhece, você pode colocar aí. A gente consegue fogo verde, através de um carinha ali, do bário, que vai ser bário. Através da queima do metal com o bário, você consegue o verde fogo. E também na queima de fogos, através desse carinha, o bário, aí também, você vê lá aqueles fogos verdes, entendeu? Mas fumaça em si, como esse rapaz está falando aí de... como esse senhor está falando, de produtos químicos, não existe, beleza? Mas acontece o quê? Quando você conhece a fumaça, é dessa forma que você avalia o incêndio, beleza? Assim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas existe toda uma ciência você estudar a fumaça. Eu sei a maneira que o corpo de bombeiro atua, a maneira que ele atua. Se vocês quiserem eu faço um vídeo falando disso também. Mas eu vou me ater na fumaça, beleza? Não quis desanimar vocês, né? Mas enfim, tem uma fumaça marrom, ela vamos lá. Essa fumaça marrom, ela tem a presença de óxido, o NO2. Então, quando a pessoa, né, inala essa fumaça, a vítima, ela tem, depois de 72 horas, ela tem problemas ainda por causa dessa fumaça, beleza? Então, sim, é importante você saber a cor da fumaça, é importante você saber como agir, beleza? Por isso que eu vou falar sobre a fumaça. Quer ver, ó? Você tem uma noção. A fumaça branca e cinza é queima de papel, madeira, tecido, beleza? Cinza ou negra é queima de derivados de petróleo, vamos lá, óleo, borracha, beleza? Aquela preta, turva, né? E a mais importante, eu acho, que é essa. Ela é um tom vermelho, amarelo e o roxo. Ou então em uma entonação mais amarelada, avermelhada, até roxa. Por que eu estou falando isso? Porque essa fumaça, ela é de, vamos lá, produtos químicos, agentes químicos, produtos de limpeza, radioativa. Então essa aí é cruel, essa aí é perigosa, beleza? Então, você quer saber isso? Muito mais? Vem comigo. Galera do canal Beira Carlos, eu recebi mais um vídeo para vocês. Como a gente estava falando sobre fumaça, certo? Então é bom frisar que, na minha visão, eu acredito, na minha opinião, assim, que a fumaça tem 3 etapas muito importantes para mim. A fumaça normal, que ninguém fala isso, mas eu estou falando. Lesão térmica e fumaça tóxica, beleza? Vamos lá. Fumaça normal, como você vai entender isso? Por exemplo, o homem provoca essa fumaça normal no planeta e no ser humano a 80%. E pra você ter uma ideia, a queima que acontece nas matas equivale a 13%, beleza? Por que eu falo normal? Porque o homem está acostumado com isso. Por exemplo, lá na escola lá é difícil de você entender, né? Por exemplo, sobre a fotossíntese lá, né? Ou seja, a árvore, a planta, ela pega o CO2, a gente vai falar sobre isso, ela
pega o CO2 lá e pega a energia, né, do Sol, pega essa energia do Sol aí, e ela transforma isso em energia. Ela tipo como se fosse um glúten, sabe? Começar que ela dá essa coloração verde nas folhas dela. E isso reflete como para ela? Reflete como alimento para ela e como energia. E para o planeta, como oxigênio, e para o ser humano, oxigênio. Então ela faz esse bem para a gente, né? Ela limpa o planeta, né? Ela limpa o meio ambiente. E o homem é o contrário. Você pode cortar o dedo assim, ó. Você vai ver assim que tem aquele sangue grosso, espesso, né? Então esse sangue grosso, espesso é o venoso. Porque assim, o nosso corpo, na parte do coração também, eles são especialistas nisso. Por exemplo, a camada ela está toda poluída e tem uma certa quantidade de CO2. Então a gente respira isso, assim, nem é o ambiente é o vilão, né? A gente é o vilão, a gente faz queimada de, por exemplo, o carbono são fósseis, né? Fósseis, né? Que são o dióxido de carbono, gases, né? Vamos lá, gases carbônicos, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Ou seja, então, assim, você vê assim, a queima do petróleo, derivado de petróleo, vulcânico, tudo isso tem um gás carbônico, dióxido carbônico, monóxido de carbono. E tem uma certa quantidade que a gente respira isso. E o nosso corpo, ele faz essa transformação. Além disso, a gente faz essa poluição também, humanamente falando. Por quê? Isso que eu vou falar aqui, os professores não gostam de explicar isso pra gente. Não gosta. Eu não consegui aprender no colegial nem no ginasial. Na época mudou agora já, né? Mas enfim. Você enquadrava o professor e fugia. Mas resumindo, como eu falei da plantinha, da árvore e das plantas, o ser humano. Tem uma célula do ser humano, ele pega o oxigênio e ele... Qual a palavra correta? A palavra correta para isso, vamos dizer lá, fermenta. Então, o nosso organismo, a célula, pega o oxigênio e fermenta o nosso alimento, né? Para a gente digerir. E nosso corpo usar esses alimentos, então ele fermenta. Então, essa fermentação cria o CO2. E ele pega esse transporte aí de CO2, vai lá pro pulmão, que é o brônquios, né? E o... Vamos lá que eu chego lá. Então, assim, resumindo, vai pro pulmão, e o pulmão faz essa troca, né? Ele faz essa troca. Tipo assim, por minuto, o nosso pulmão, ele chega a fazer, assim, normal, parado, de 5 a 8 litros de oxigênio por minuto. Ele chega a fazer essa transformação, né? Então, se vê assim, é muita coisa, né? Então, o nosso corpo, ele consegue, o brônquio alvéolos, ele faz essa transformação. Pega o CO2, joga fora, né? E sustenta a gente com oxigênio. Então, você vê assim, a gente já polui o planeta, como a natureza limpa o planeta, né? É uma coisa excepcional. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda, por exemplo, o gás carbônico é o mesmo que o dióxido de carbono, beleza? Que significa o CO2. O monóxido de carbono que eu falei lá, ele é o CO. Ou seja, o CO2, que é o gás carbônico e o dióxido de carbono, vamos dizer assim, é uma queima completa. Ele tem dois oxigênios, né? O dióxido de carbono e o gás carbônico, são completos. Agora, o monóxido de carbono, ele tem um oxigênio, por isso que ele é só o CO, beleza? Por exemplo, o gás carbônico, eu acabei de falar agora, que é o mesmo, né? O gás carbônico e o dióxido de carbono. Então, ou seja, a queima, tipo o diesel,
derivado de petróleo, por exemplo, né, borracha e aí por diante. Isso aí gera o gás carbônico. Animais, ser humano também gera o CO2, beleza? Então, e o monóxido de carbono, que é o CO só, é uma queima incompleta. Por quê? Toda aquela queima incompleta é o monóxido de carbono que a gente produz. Toda essa queima, essas coisas, por exemplo, uma fumaça, ela tem muitos produtos, né, que não queimou naquela combustão, beleza? Então você tá começando a entender. Então é isso, nosso corpo, ele é acostumado com gás carbônico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, entendeu? Por isso que para mim, quando eu falo assim que a fumaça normal qual que é? Essa da mata, essas que gera o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, e o nosso corpo está acostumado com isso, ou seja, você passar por uma fumaça dessa, você tem tratamento, você tem cura, beleza? Só frisar uma coisinha aqui, ó. Então o que eu quero frisar é o que? Em uma fumaça normal, que eu falo, né? Fumaça normal, que eu falo, assim, nossos olhos, eles conseguem ver, por exemplo, o carbono, né? A origem ali do folígono, né? E tem o alcatrão, o óleo e cinza. A gente consegue ver essas coisas em uma fumaça, por exemplo. Agora tem coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Por exemplo, partículas que, como eu falei, né, que não são, elas não foram queimadas naquela combustão. Então, a fumaça é feita disso. E gases, né? E assim, essas partículas a gente não consegue ver, elas são partículas sólidas, gasosas e sólidos, beleza? Essa aí é a fumaça normal que a gente tem acesso, beleza? Então, galera, como eu estava falando, nós temos nós falamos aqui as três coisas que eu acho: fumaça normal, lesão térmica e fumaça tóxica. Ou seja, a lesão térmica, como eu estava falando lá pra gente, vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar os nossos brônquios. Ou seja, a fumaça quente, ela entra, né, nosso nariz, boca, a gente respira essa fumaça aí. Ela tem duas consequências, né? A intoxicação, né? Pode ser lá por gases, monóxido de carbono, gases, né? CO2 e tal. E pode ser também aquela fumaça quente, que ela entra para a gente aspira fumaça, ou entra pelo nariz, pela boca, sei lá. Você naquela confusão, você vai inalar isso. E essa fumaça quente, nossos brônquios, aqui no pulmão, né? A fumaça quente desce, ela desce assim de uma forma que é quente, queimando tudo, né? Então ela desce queimando e assim o nosso brônquio ele se fecha e o alvéolo, né, que faz aquela transformação que eu falei do CO2, ele não manda oxigênio, ele para a função dele, ele não manda oxigênio e e os brônquios se fecham. Então, tipo assim, nisso aqui, a produção de oxigênio do nosso pulmão já parou, beleza? Nessa inalação de fumaça quente. E assim, a nossa traqueia, ela tem assim, é forrada, né? Assim, ela é forrada de nervos. E esses nervos, ela dá uma sensação assim de dor, né? Por causa da fumaça quente, dá aquela sensação de dor. Você sente dor em tudo. Essa é a fumaça quente que chama de lesão térmica, beleza? Observação assim, quando a temperatura assim, dessa fumaça é muito alta, a fumaça causa lesão térmica na traqueia, nos brônquios, chegando até os alvéolos, beleza? Então, é isso. Essa lesão térmica, ela entra e causa isso,
Quer dizer, só a fumaça quente, ela já leva a pessoa a óbito. Isso aí em segundos, beleza? Dependendo da temperatura do fogo, da temperatura do lugar, do foco do fogo, de onde você está, do foco do fogo, de onde você está, da fumaça, porque no incêndio, esse bombeiro militar, ele trabalha de uma forma excelente. Ele chega num incêndio, ele sabe o foco do fogo, ele sabe a fumaça, se ela está subindo rápido, se ela está saindo devagar pela porta, clarinha, se ela está subindo muito intensa, escura. Então tudo isso é conhecido no incêndio, beleza? Então ele sabe se a pessoa está sofrendo ou não, beleza? Nós vemos ali na Boate Kiss aquela fumaça preta. Ali era monóxido de carbono, que eu estava falando, né? E cianeto de hidrogênio, o HCN, ou seja, isso aí é um veneno mortal. Hitler usava isso para matar as pessoas, né? Em concentração, campos de concentração. Então, o que acontece na queima? Na queima, a gente está falando aqui agora primeira foi de fumaça normal, lesão térmica, que eu falei agora. Agora a gente vai falar da fumaça tóxica, que essa aí é a pior de todas, que eu falei lá. Ela é avermelhada, amarela, amarelada, meio avermelhada, roxa, amarelada, vermelha, roxa. Então essas cores, se você vê essas cores é perigo, porque aí está queimando produto de limpeza, produto químico, agente químico e aí por diante. Até radiação, são essas cores aí, beleza? Que eu falei lá. Então é assim, o que eu estou falando aqui, essa Boate Kiss? Não foi uma fumaça normal. Por quê? Porque aquela espuma, né? As empresas que trabalham com plástico, borracha, essas coisas, tem esse fulaninho aí, né? Então, o que acontece? Aí tem uma fumaça normal misturada com o quê? Gases, produtos químicos. Então, assim, você vê assim que a fumaça que tem produtos químicos, ela é liberada na fumaça, por exemplo, vou falar alguns gases, né, que a gente não vê. Por exemplo, o ácido de clorídrico, fosgênio, né, dióxido de enxofre, produto químico de aldeído, o tóxico, né? Por exemplo, esse produto de aldeído que eu estou falando aí, ele é usado muito em medicação e tal, até faz bom por humano, né? Mas ele tem suas complicações também. E o amônico, e tem o amônico também, né? Então vamos lá. Então uma fumaça química, ela é diferente, uma fumaça tóxica, né? Ela é diferente de uma fumaça normal, entendeu? Porque se ela é uma fumaça normal, a pessoa ingere aquilo, ela pode morrer com uma fumaça quente, né? Uma fumaça quente. Ou então, ela está distante, ela consegue sobreviver, né? Tendo algumas ações. E também no socorro que é feito, ela sobrevive. E você vê lá que no Boate Kiss, teve de 4 a 10 dias e há meses, pessoa passando tratamento para ser curada e pessoas morrendo há meses. E há meses, pessoa ser curada, entendeu? E muitas sequelas. Por quê? Porque é uma fumaça amarelada, avermelhada, roxa, amarelada, com tom de amarelada, vermelha e roxa. Essa aí é a fumaça tóxica. Ou seja, pra você ter noção aqui, ó, por exemplo, o amônico, né? Ele pode causar na pessoa náusea, vômito, vamos lá, necrose do tecido, queimaduras profundas, vamos lá, inchaço nos lábios, boca, laringe, vamos lá, olhos, pode causar no olho, lacrimejante, conjuntivite, irritação, cegueira temporária, óxido de enxofre, por exemplo, que eu falei para você lá em cima, óxido de enxofre, ele pode causar, por exemplo, dificuldade de respirar,
Vamos ver se eu lembro alguma coisa. Vamos lá. Dificuldade dos pulmões, né? Vamos marcar a mesma coisa. Doenças respiratórias. É isso. Por exemplo, o fosgênio, né, que eu falei lá. Ele pode trazer, vamos lá, dor de garganta, dispneia, tosse, e dor torácica. Qual foi o outro que eu falei? Vamos lá. Foi vamos ver um deles. Aldeído. Aldeído cheiro ruim, irritante. Vamos lá, o ácido clorídrico, ele pode trazer para você, vamos lá, irritação na pele, corrosivo e corrói, corrosivo, né? Irrita as mucosas e os olhos. Então vamos lá, aqui eu consegui falar mais ou menos de uma fumaça tóxica, o que os produtos químicos que tem nela faz num ser humano. Agora você imagina tudo isso junto numa fumaça, mais os nossos amiguinhos lá, o dióxido de carbono, o gás carbônico e o monóxido de carbono, mais isso, mais a fumaça quente. Então assim, a fumaça tóxica, ela é muito preocupante, muito preocupante. Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Posso ter te ajudado aí, que Deus te abençoe. Você vem pela primeira vez, se inscreva, deixa o seu like aí, comente aí, me ajuda aí, beleza? Deus te abençoe, fica com Deus.